Nós vamos então continuar. Na primeira aula a gente falou um pouquinho sobre a importância do controle do biofilme e de estruturar o nosso plano de uma forma racional, que tivesse rendimento, né, no momento que fosse mais bem-vindo, que a gente pudesse ter um paciente receptivo a essas orientações. A forma com que a gente vai identificar, né, a necessidade ou não, ela é sempre individual, né? E sempre que nós fizermos, então, dentro do nosso plano de tratamento, essa orientação, a gente tem que, na sequência, na próxima sessão, avaliar o impacto daquilo, fazendo o IPV e o ISG. Uma questão bem importante quando a gente fala em ESG é a questão que eu comentei na primeira aula de ser desproporcional a inflamação gengival percebida em relação ao volume de placa e presença de placa identificada. E isso associado a uma dificuldade da realização do ESG, porque sempre vai implicar numa demanda de tempo da consulta, que vai obviamente ter uma possibilidade de recusa, né, de manifestação de um descontentamento desse paciente. Eu sempre achei a realização do ESG um ponto nevrálgico da consulta, porque secar a superfície e identificar a placa não tem um instrumento pontudo, prateado na nossa mão, né? E quando a gente vai executar a técnica do ESG, sempre é uma demanda emocional para essa criança, né? Que vai exigir um certo tempo e às vezes é todo o tempo que a criança dispõe para nos oferecer de boa vontade, né? E é impossível a gente prometer que não haja nenhum desconforto, então pode ser que a execução do ESG implique numa perda de comportamento colaborador da criança. Por todas essas questões, né, por essa inquietude que eu tive sempre em promover algum desconforto para a criança, eu idealizei então duas pesquisas que foram publicadas, né, em relação à capacidade do fio dental ou da escova como método de aferição de gengivite em crianças, né, escolares de 3 a 6 anos. Foram duas publicações, né, realizadas, que tiveram como objetivo ver o quanto escovar os dentes e passar o fio pode representar a condição inflamatória gengival, dispensando, portanto, a realização do índice de sangramento gengival. E como é que a gente fez essas pesquisas? A gente realizou um estudo onde a gente primeiro fazia o ISG e depois realizava a escovação, e numa outra semana a gente fazia o contrário, primeiro fazia a escovação, depois o ISG, porque o objetivo era comparar o quanto o estímulo mecânico da escova conseguia identificar ou não a presença do sangramento, né? Porque é dentro do princípio seguinte, se passar sonda e sangra quer dizer que está inflamado, será que esfregar a escova e sangrar quer dizer que está inflamado também? Essa foi a pergunta que a gente tentou responder. E a gente viu que em relação aos percentuais de sangramento, né, a gente vê ali 18,85% de gengivite quando a gente faz o GBI, que é o Gingival Bleeding Index, que é o ISG, e 20% o BI, que é o Brushing Index. Isso estatisticamente não tem diferença. E quando a gente invertia a ordem e fazia primeiro o Brushing Index e depois o Gingival Bleeding Index, que é o ISG, 17,7 ou 19,24, também não tinha diferença significativamente identificado pelos métodos estatísticos. Então, o percentual de sangramento não muda se eu faço com a escova ou com fio ou com a sonda periodontal. Uma outra forma de identificar essa relação é através dos parâmetros de acurácia de um teste de diagnóstico, que é sensibilidade e especificidade, que se refere ao índice, né? E o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo. O que é o valor preditivo positivo e o valor preditivo negativo? Vocês lembram? O valor preditivo positivo é a chance de ter doença quando o método de diagnóstico me diz que está doente. E o valor preditivo negativo é a chance de não ter doença ou de ter saúde quando o meu método diz que não tem.
Então, o que a gente pode observar desses dados desse estudo? Que o valor preditivo negativo, ou chance, ou seja, a chance de não ter doença quando eu passo o fio e não sangra, ou quando eu escovo e não sangra, é de 90%. Então, a gente vai utilizar a escova e o fio dental para o diagnóstico de gengivite, porque ele é um método acurado, principalmente na detecção de saúde gengival. Então, não sangrar tem 90% de chance de realmente não ter gengivite. Então, escovar e passar o fio é uma alternativa ao ISG, né? Por quê? Porque ele também promove um estímulo mecânico, né? Só que com a escova, não com a sonda. E a gente vai esperar por volta de 10 segundos após o estímulo mecânico com a escova. E daí é importante que a gente não utilize creme dental para não promover, né, nada que mascare o sangramento, a presença da espuma. E isso vai nos possibilitar ter o diagnóstico da condição inflamatória gengival. Junto também é uma forma de deplacar e, de certa forma, é uma forma de instruir. Claro que a gente não vai considerar uma escovada sem escova como uma instrução de higiene bucal, né? Uma instrução de higiene oral, gente, é muito maior do que isso. É um momento de orientação, de treinamento muito mais amplo do que simplesmente a execução da escovação sem a pasta de dente. E o benefício disso é que a gente pode utilizar em situações de difícil manejo, em bebês, que também implicam em um paciente de difícil manejo, ou em sessões de intervenção, né? Que a gente não quer estar fazendo toda uma orientação prévia numa sessão que a gente tem, né, previsto um tempo de consulta significativo. É sempre importante que a gente reavalie o impacto da orientação de higiene, certo? Então, eu tenho que ter o IPV e ISG inicial e eu tenho que repetir esse exame de IPV e ISG sempre após a minha orientação de higiene bucal. No final do tratamento, eu também vou ter a repetição desses exames, porque é através desses exames finais que eu vou poder definir se esse paciente vai ou não para manutenção. E eu não vou realizar IPV e ISG, portanto, a cada consulta. Eu só posso realizar IPV e ISG em consultas subsequentes a uma anterior de orientação de higiene oral. É muito importante que a gente realmente só faça os exames dentro de uma relação de custo-benefício, porque tem que ter sentido eu repetir um exame. É quando realmente eu quero observar o resultado dele após uma intervenção realizada. Vamos passar então para as sugestões de orientações à família. A gente vai orientar a família então a escovar os dentes de uma criança quando, gente? Sempre que tiver dentes. A gente limpa a gengiva, esfrega a gengiva, a gente não tem necessidade, a gente precisa escovar quando há dentes. Independente da dieta. Então, mesmo que essa criança mame exclusivamente leite materno, então tenha aleitamento exclusivo, a gente precisa instituir um hábito de higiene oral. Isso implica numa construção de um hábito, de uma rotina, desde o momento que o bebê, então, tem dentes. Aqui a gente pode ver o 71, né, irrompendo, e o 81 no início do processo eruptivo. Tem dentes, a gente vai orientar que essa mãe precisa utilizar a escovação, né, com escovas desde o início. Não é gaze, não é paninho de boca, não é dedal de silicone, é escova multicerdas de nylon. Quem vai realizar, né? Quem tem desejo de fazer, o pai ou a mãe. Qual posição, gente? A criança o mais firme possível, com a cabeça mais estabilizada, como a gente pode ver na foto sentadinha com o pai. Essa posição, né, do menino loiro, onde provavelmente uma mulher está fazendo a escovação, não é uma posição interessante, porque a criança não está com a sua cabeça sustentada, ela pode ir movimentando a cervical e quando vê ela volta no movimento de chicote e pode promover um desconforto da escova chegando em regiões mais posteriores da orofaringe.
E até quando, gente, que os pais ou os responsáveis têm que fazer a higiene pela criança? Quando que ela pode assumir a sua higiene independente? Quando ela tem o primeiro molar permanente em oclusão. Então a gente sabe que a partir dos 5, 6 anos esse dente irrompe, né? O primeiro molar permanente. E quando ela tiver em oclusão, o primeiro molar permanente em oclusão, é que ela pode assumir a sua higiene exclusivamente. Então, até esse momento, que geralmente vai ser por volta dos 8 ou 9 anos, os pais têm que pelo menos uma vez ao dia complementar a higiene em função do quão valioso é um molar permanente em erupção. É um período bastante extenso, desde que ele chega no ambiente bucal até ele chegar em oclusão, que pode demorar de 6 meses a 1 ano, e esse é o período com maior risco à cárie. Até lá, os pais podem fazer a complementação da higiene do primeiro molar permanente com uma unitufo ou utilizando uma escova multicerdas com a técnica da escovação transversal, quando a gente faz a escovação de vestibular para lingual ou palatina. Aqui nesse manequim a gente também pode ver que a escova multicerdas não vai chegar de uma forma efetiva na oclusal de um dente em erupção, do primeiro molar permanente, e por isso nós precisamos que seja feita a técnica da escovação transversal, com a escova sendo posicionada de vestibular para lingual ou palatina. A partir da oclusão com o antagonista do primeiro molar permanente, a criança vai assumir a sua higiene bucal. É claro que isso vai depender do quê? Se ela tem condições motoras e comprometimento, né, suficiente do ponto de vista de autonomia, né, de comportamento para assumir a sua higiene. Tem crianças que têm 10 anos e que ainda tem muita dependência dos pais para isso. Tem crianças que têm 7 anos e têm uma autonomia incrível. Então isso depende muito de questões de perfil, né, de comportamento. E a gente vai ter que conversar com os pais para identificar se essa criança tem essa autonomia, com outras questões da sua higiene ou com questões das suas tarefas da escola. A gente pode mapear isso com a família conversando sobre o assunto. Então, o que é importante a gente pensar na hora de falar sobre controle mecânico do biofilme? A frequência, ela deve ser contextualizada à fase de desenvolvimento da criança. Quando ela tem só incisivos, ela pode ser feito uma vez ao dia. Quando a criança tem molares, tem que ser feito pelo menos 2 vezes ao dia. Uma outra pergunta bem comum dos pais fazerem: criança precisa usar fio dental? E aí, gente, precisa? Criança precisa usar fio dental se ela tem contato interproximal, né? Como a gente pode ver dessa criança aqui. Então, mesmo que ela seja um bebê, né? Como tem ali a foto mais superior, um bebê de 10 meses, se ela tem contato adjacente entre as superfícies dentárias, ela tem que usar fio dental. O fio dental exige uma motricidade ainda mais desenvolvida. Então, a criança pequena ela pode brincar com o fio dental, mas ela não pode ser responsável pela sua higiene. Então, em dentes anteriores, uma criança de 5, 6 anos já pode ser orientada e treinada quanto à execução da higiene com o fio dental. Os dentes posteriores, ela pode só numa fase mais além do seu desenvolvimento, por volta dos 8 a 9 anos de idade, que é a mesma fase que a criança tem um domínio motor mais importante. Por exemplo, ela já faz letra cursiva na escola, então ela tem toda uma noção de propriocepção e de motricidade fina mais desenvolvida. Quais são os fatores importantes para a gente pensar na orientação de higiene bucal? A gente tem que ter paciência, a gente tem que se dispor a repetir, mostrar nós fazendo, treinar a execução da criança, repetir o treinamento, adequar a linguagem à capacidade cognitiva da criança, achar os canais de motivação que têm sentido para os valores daquela criança. Então, muitas vezes, uma criança é extremamente vaidosa, a gente pode usar esse recurso da vaidade. Outras vezes, a criança tem uma questão bem mais dos super-heróis, a gente pode usar outro recurso da força do dente. Então, a gente tem que achar os canais de motivação que têm sentido. A gente tem que cuidar do excesso de informação, minimizar o número de instrumentos, checar como a informação está sendo absorvida, ter muita empatia. Por sinal, gente, empatia é
tão importante, né? A gente tem que olhar nos olhos, a gente tem que realmente fazer um esforço muito grande para ver se tem sentido tudo aquilo que a gente está falando, né? Se tem algum sentido para aquele indivíduo, senão a gente volta, fala de novo e tenta achar outro caminho. Outra coisa muito importante, gente, são os cremes dentais. O que difere esse grupo de cremes dentais? Na verdade, aqui a gente tem cremes dentais bem diferentes. A gente tem cremes dentais que não tem flúor, como esse primeiro, Malvatri Kids Baby. A gente tem creme dental que tem uma baixa concentração de flúor. E a gente tem cremes dentais que tem a concentração ótima, convencional, padrão de flúor. Eles têm indicações diferentes. A gente diz que, na verdade, o único creme dental que deve ser utilizado para uma criança é o creme dental com concentração convencional, 1.100 ppm de flúor. E que, por sinal, é a mesma concentração de um creme dental da família, né? E muitas vezes os pais me perguntam, pode usar o da família? Pode sim. Na verdade, eu acho até melhor, porque daí não tem tanta tendência a deglutir, né? Porque é muito mais fácil uma criança querer comer um creme dental com sabor de uva, de morango, tutti-frutti, do que aquele, né, com aquela sensação mentolada, adstringente, refrescante, que é o creme dental de adulto, né? E por que tem cremes dentais diferentes? Na verdade, porque os cremes dentais infantis, segundo a Anvisa, são cremes dentais que têm menor concentração de abrasivos, menor concentração de lauril sulfato de sódio e elas têm daí diferentes concentrações de flúor, mas nós vamos utilizar sempre a concentração padrão. Por que tem essa discussão na literatura? Na verdade, porque tem uma preocupação muito grande com a deglutição de dentifrício, né? Inadvertidamente, que pode promover um aumento da fluorose dental. A fluorose dental é uma realidade na população, 20% das crianças têm fluorose, mas perceptível, né? Dentro de um conceito de senso comum e de estética, é menos de 5%. Então, a fluorose, ela não é um problema de saúde pública, né? A cárie, sim, é um problema de saúde pública, inclusive no mundo inteiro. E dentre as questões cárie e fluorose, sempre a gente vai investir naquilo que previne mais, a questão mais importante que é cárie. Mesmo que eu tenha um risco maior de aumentar um pouquinho a fluorose. Mas para isso a gente tem formas de cuidar para não aumentar a fluorose, né? A gente cuida a quantidade. Então, mesmo a gente tendo uma preocupação muito grande com a quantidade de creme dental que vai na escova, a gente sabe que está muito associada à fluoretação das águas, né? E é muito difícil de dissociar o impacto das diferentes fontes de flúor, certo? Então, qual a nossa preocupação com o creme dental? Em crianças pequenas, por volta de 3 a 4 anos, quando são crianças que têm uma tendência a deglutir, né, o creme dental, né, porque a gente sabe que 50 a 80% do que elas colocarem na escova vai ser deglutido, porque ela ainda não tem o controle motor voluntário da deglutição. A gente tem que ter um cuidado extremo em relação à quantidade colocada na escova. Essa foto desse menino, certamente ele colocou muito mais do que um grão de arroz cru, né? E isso é uma quantidade exagerada e perigosa para uma criança menor de 4 anos de idade, porque a tendência é que durante o processo de escovação ela vá deglutindo, né? E a gente não quer essa deglutição crônica, né? Essa intoxicação crônica através da ingestão de dentifrício. Então, quais são as orientações que nós vamos dar à higiene bucal para as famílias, né, dentro de um ambiente odontológico? Primeiro, que todos os indivíduos que têm dentes têm que usar dentifrício fluoretado na concentração convencional, 1.100 ppm, que, portanto, a mãe tem que olhar o rótulo se tem 1.100 ppm no dentifrício que ela tem em casa. Ela pode utilizar o dentifrício da família, sempre cuidando pequena quantidade e tendo a supervisão dos pais, certo? Sempre uma quantidade muito ínfima, né, compatível a um grão de arroz cru. Quando ela tem molares, ela tem que fazer essa escovação pelo menos 2 vezes ao dia. Motivar sempre que cuspa, apesar de sabermos que antes dos 3 a 4 anos ela não vai conseguir cuspir, mas a gente sempre vai estar motivando para que cuspa, na posição mais ereta possível, com a supervisão dos pais e sempre deixar o dentifrício
fora do acesso das crianças. Uma outra dica interessante para a gente dar para os pais é que faça a escovação após a alimentação, porque daí, como a nossa dieta é muito rica em cálcio e o flúor iônico dissociado vai se ligar ao cálcio, a tendência é que a gente tenha uma baixa absorção, né, pela barreira intestinal do flúor, já que ele vai estar associado ao cálcio. A partir, então, na sequência das idades, é uma criança que já tem uma autonomia grande, né, já consegue muitas vezes fazer uma escovação bastante eficaz, já tem uma habilidade para cuspir, portanto não temos uma preocupação extrema com quantidade, mas ainda os pais têm que supervisionar esse momento de higiene. Após a criança ter o primeiro molar permanente e em oclusão, então certamente após 6 anos, por volta dos 8 anos, a gente pode utilizar os dentifrícios, até que tem o copolímero, né, triclosan, que ele é um antimicrobiano tópico que ajuda, né, na redução de placa visível. Sempre lembrando que os pais têm que ter essa complementação da higiene pelo menos uma vez ao dia. Uma outra questão importante que a gente deve chamar atenção é em relação ao uso de aparatologia fixa. Sempre que eu tiver a aparatologia fixa instalada, eu tenho um risco maior a cárie. Portanto, os pais também podem complementar a higiene e a gente tem que, em grande parte das vezes, fazer, né, sessões de supervisão e de monitoramento, de acompanhamento mais frequentes em função do risco aumentado no período de tratamento ortodôntico. Para finalizar, então, gente, o monitoramento da higiene é um processo contínuo. Nós vamos, ao longo da vida do paciente, certamente ter muitos momentos de orientação para a higiene bucal. Ele faz parte das consultas de manutenção, de acompanhamento, essa potencializar essa melhora, né, a qualificação dessa higiene e sempre avaliando as questões de risco à cárie e à gengivite, né, e realmente tentando contrabalançar, né, os fatores de risco, atribuindo, né, uma melhora da higiene como um fator protetor de cárie e gengivite. Educação, orientação de higiene é um processo contínuo e certamente em muitos momentos ao longo da vida do paciente a gente vai ter que ter retomadas dessa questão. Certo? Então, tá postada aqui então a tarefa, né, a pergunta sobre a aula de controle de biofilme e qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço, gente!